Estudo. Bom dia, pessoal do Instagram. Nós estamos aqui iniciando a segunda aula. Já tivemos uma aula com o pastor Marcos Paulo, bom, sobre Filipenses. Tem sido abençoador de 9 às 10. E como ontem a mocidade enfrentou alguns problemas técnicos, nós estamos agora com uma aula seguindo aí e com o mesmo tema proposto de ontem, a Trindade e a história de Deus. Então, não sei se vai dar para ver aqui o livro que nós estamos usando, As Coisas da Terra, vocês já conhecem, Joe Rigney, e nós passamos aí 3 sábados falando sobre Francis Schaeffer. Eu penso que acumulou muito nosso cérebro, né, de informações, mas eu espero que estudar agora sobre a Trindade, sobre essa história que Deus está escrevendo, possa nos trazer mais alívio ao coração. Mas lembre, as lições sobre Francis Schaeffer foram bem simples, embora tenha muito conteúdo, né? Nós resumimos tudo em 3 aulas, é muito pouco para falar. Então vimos a filosofia de Francis Schaeffer, a apologética dele e a sua visão sobre a cultura. Mas vamos agora para o Joe Rigney e vamos estudar um pouco sobre a Trindade, né? Óbvio, embora seja um tema pouco discutido hoje na igreja, a Trindade é a base e sustentação da própria realidade, a base e sustentação da própria teologia, né? O que entendemos sobre Deus, a nossa teologia, ela deve ser moldada trinitariamente. O que acontece é que a Trindade tem passado por muitas revisões durante os séculos, muitos estudos, muitas, vamos dizer, concílios, né? Mas o que acontece é que nos últimos tempos a Trindade tem sido um pouco estudada. Vamos aqui pensar no nível popular, né? O nível popular, talvez você já leu A Cabana. Alguém aqui já leu A Cabana? Tá bom, André. A Cabana, nós temos uma representação da Trindade, né? E uma percepção que pode se enquadrar dentro da teologia feminista como da teologia negra ou das minorias, né? Que são movimentos teológicos. Lembra do que Schaeffer disse? Os movimentos filosóficos, eles vão descendo os degraus e vão para a arte, vão para a cultura e chegam na teologia também. Então, sim, nós temos uma teologia negra, nós temos uma teologia asiática, nós temos uma teologia feminista também. Então, são ramos pós-modernos da teologia. E a Cabana, de maneira popular, representa um desses ramos, né? É estranho ver aquela representação da Trindade, né? Uma mulher, um asiático e tal, mas é a representação que temos lá. Vamos passar aqui e pensar como a Trindade ela se relaciona com o nosso olhar para a criação. Lembrem da primeira aula, quem esteve lá na EBD ainda, quando nós nos reuníamos no templo do Senhor, onde nós vimos a primeira aula aqui sobre o Joe Rigney, nós procuramos entender um pouco dos conceitos do John Piper também, né? Lembra que John Piper é o grande influenciador do pensamento de Joe Rigney. Joe Rigney está tentando, vamos dizer, alastrar mais o pensamento de Piper, que às vezes é restrito, né? Aquela questão do hedonismo cristão. Deus é mais glorificado em nós quando nós somos mais satisfeitos nele. Nós estudamos esse conceito do hedonismo cristão, dessa ideia de glorificação, de glória. O que quer dizer a glória de Deus? O que quer dizer viver para a glória de Deus? Às vezes isso é um lema nosso, eu vou viver para a glória de Deus, mas é pouco vago, é pouco vago. Tem pouco conteúdo. O que quer dizer viver para a glória de Deus? Poucos de nós saberíamos explicar. Viver para a glória de Deus é isso, isso, isso. Então, é necessário que antes da antropologia, que seria um estudo de como nós respondemos e como nós vivemos para a glória de Deus, é necessário que antes estudemos sobre a Trindade. A Trindade lançará certos alicerces que serão de extrema importância sobre como nós devemos nos relacionar com a criação de Deus e como nós devemos nos relacionar com o próprio Deus. Então, tudo começa com Deus, e se nós lembrarmos de Schaeffer também, tudo começa na metafísica. Tudo começa no entendimento para além deste mundo. Porque o que está para além deste mundo, que é maior do que este mundo, só isso pode explicar o mundo. Se nós procuramos soluções e resoluções dentro do próprio mundo, nós temos uma estrutura de referência, uma estrutura de significado muito pequena.
Isso, Vitor, nós estamos no Skype. André, vê se tu manda aí o link da reunião para o Vitor, tá bom? Ou alguém, Esther. A reunião está acontecendo aqui, também temos slides no Skype, então essa é a vantagem. Então, eu coloquei aqui exposição da TS, Teologia Sistemática. Quando você vê TS, Teologia Sistemática, quando você vê TB, Teologia Bíblica. Lembre que a teologia sistemática é um edifício que se constrói sobre os dados bíblicos, precisa ter lógica, precisa ter coerência, e se não tiver essa lógica bíblica, nem essa lógica também científica ou filosófica, então nós devemos rever esses conceitos. Como é que geralmente a teologia sistemática define a Trindade? Então são passos lógicos. Primeiro passo lógico, acho que eu já falei até sobre isso na mocidade há alguns anos. O primeiro passo lógico é o fato de que há um só Deus. Deus é o único Deus. Essa verdade está bem estabelecida lá em Deuteronômio capítulo 6, falando tanto sobre a exclusividade desse Deus. Não existem vários deuses, existe apenas um Deus. Como também falando da sua unicidade, ele é um Deus. Então, dessa unicidade, nós nos confrontamos com outros dados bíblicos, que são o fato de 3 pessoas serem chamadas de Deus. Então, nós temos Deus Pai, nós temos Cristo sendo chamado de Kyrios, de Senhor, nós temos Cristo alegando para si, recebendo adoração, alegando atributos divinos, eu e o Pai somos um, e nós temos o Espírito Santo sendo adorado como Deus, sendo enviado por Deus e sendo como aquele que transmite quem Deus é para os homens. O amor de Deus é derramado no nosso coração por meio do Espírito Santo. Então nós temos essas 3 pessoas. E se fosse uma teologia sistemática, iríamos trabalhar cada conceito, mas é só para você ter um panorama. Então, se 3 pessoas são chamadas de Deus, então Deus é 3 pessoas. Porém, isso deve ser confrontado com a primeira assertiva: Deus é só um. Então Deus é um e Deus é 3. Isso nos dá o conceito de que Deus é triuno. Durante a história da igreja, esse debate ele sempre é influenciado pelo contexto filosófico e cultural também, tá bom? Não é determinante, claro, os dados bíblicos são determinantes, mas nós temos uma influência cultural, óbvio, né? Novamente, Schaeffer, a cultura, tudo que o homem está pensando influencia também na sua própria teologia. Então nós temos uma discussão muito grande sobre o que é pessoa, o que é uma persona, o que é essência. Deus é uma essência com 3 personas, mas hoje nós podemos chegar a um ponto de que não pode haver uma essência com 3 personalidades diferentes. Então é necessário que haja 3 essências e ao mesmo tempo seja um só Deus. Então nós chegamos ao ponto de perceber que a doutrina da Trindade precisa ser estudada, precisa ser profundamente entendida, mas ela nunca pode ser totalmente explicada, tá bom? Então são conceitos que nós não encontramos paralelo na realidade. Embora que, para entendermos a Trindade, nós utilizamos de metáforas e analogias dentro da realidade. Por isso que sempre essas metáforas e analogias se mostrarão incompletas. Então, vamos passando aqui. O John Rigney ele faz um resumo e ele fala de 2 tipos de analogias que têm sido usadas, né, durante a história da igreja, e são analogias que podem nos levar a certos perigos. Analogias de unicidade, você já deve ter ouvido essa, né? Deus é como a água. A água pode estar em estado sólido, pode estar em estado líquido e pode estar no estado gasoso. Então a mesma água, a mesma essência pode ser apresentada de 3 maneiras. Esse tipo de analogia que enfatiza a unicidade da essência pode nos levar a uma heresia chamada modalismo, né? É um só Deus que às vezes usa a máscara do Filho, às vezes usa a máscara do Pai e às vezes usa a máscara do Espírito Santo. Isso é uma heresia porque seria apenas representações. Deus estaria apenas representando um personagem e aí nós nos perguntaríamos: quem é ele afinal? Ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem é esse Deus? Então essa é uma heresia que também surgiu na história da igreja. As analogias de tríade, né, que enfatizam a tripessoalidade de Deus, elas também podem incorrer em heresia, como por exemplo, Deus é como uma família. Claro, a própria linguagem, né, pai, filho,
Então, o pai, a mãe e o filho. Nós temos aqui uma tríade, e é só uma família. Porém, essas analogias que enfatizam a tripessoalidade, elas podem nos levar a uma heresia, que é simplesmente chamada triteísmo. Não existe um só Deus, existem três deuses que dizem que são um só, mas na verdade são três. Então, isso é uma heresia também, isso na verdade é politeísmo, assim como os gregos acreditavam em vários deuses, assim como os romanos acreditavam em vários deuses, cá estamos nós também acreditando em três deuses, que inclusive era uma acusação levantada contra a igreja durante a história. Não, cremos que é um só Deus, nós somos monoteístas, porém esse Deus apresenta-se como três pessoas, três essências e um só Deus. Tá bom? Se nós entrarmos e nos aprofundarmos na discussão, tem muita coisa para trazer, mas não é o foco da nossa lição, tá bom? Nossa lição não é de teologia sistemática, não é de teologia filosófica. Nossa lição é o que isso tem a ver, o que a Trindade tem a ver com o modo como eu interpreto a minha própria história. O que isso tem a ver com o modo como o mundo se comporta e como eu me comporto perante o mundo. Na primeira aula nós percebemos que nós temos grandes dificuldades no nosso relacionamento com o mundo. Nós sempre incorremos em dois extremos. Ou nós queremos nos separar do mundo demais, ou nós nos sentimos tragados pelo mundo demais. Às vezes nós queremos entregar tudo, abrir mão de tudo para servir a Deus. Às vezes nós não lembramos nem de orar, nem de louvar ao Senhor. Nós não sentimos prazer em estar em comunhão na igreja. Imagine em comunhão numa live, né? E talvez esse período seja um bom período para nos fazer pensar certas questões sobre a nossa fé. Bom, mas são essas questões práticas que a Trindade é base para respondermos. Precisamos entender melhor a Trindade. Então, um dos modelos mais interessantes e talvez mais estranhos de primeira mão, quando você pega assim em primeira mão, é o modelo psicológico da Trindade, né? Quem esteve aí no retiro de carnaval, acho que faz 2 anos, o pastor Alberto esteve lá pregando sobre a Trindade e ele utilizou-se desse modelo. É um modelo que Agostinho já havia usado. Agostinho tem uma grande obra sobre a Trindade, a Trindade, né, em si. Agostinho é um teólogo interessante, se você quer aprofundar-se em teologia. Agostinho, o que marca os grandes homens e as grandes mentes é que eles pensam muito para além da sua época, né? Eles trazem debates que surgiriam lá na frente, eles já trazem como se fossem debates da época, e eles estão sempre pensando para além das estruturas que já existem. Agostinho é esse tipo de homem, esse tipo de teólogo, e o seu debate sobre a Trindade, o seu livro é muito bom, ele tem muitos outros livros. Se você quiser começar a ler, comece com As Confissões de Agostinho. Então, é um livro que todo cristão deveria ler, As Confissões de Santo Agostinho. Então, esse modelo psicológico, ele é estranho, de primeira mão foi estranho para mim, talvez não seja para você, então veja aí se você concorda. Então, é pensar que Deus deixou certas analogias de si mesmo na natureza. Por que é chamado modelo psicológico? Porque às vezes Agostinho, Jonathan Edwards e outros teólogos usam o exemplo do ser humano. Então, o ser humano, nós temos um corpo, nós temos uma estrutura física, nós temos uma estrutura mental e nós temos uma estrutura sentimental. São estruturas que funcionam independentemente, são estruturas que funcionam de maneira interligada ao mesmo tempo, elas são independentes e interligadas ao mesmo tempo, e tudo isso está funcionando para que exista um ser que sou eu. Entende? Então, o eu tem mente, tem volição e tem uma parte corporal. Então, isso seria como uma analogia que Deus deixou na criação para nos ajudar a entender quem Ele é. Então, vamos pensar em termos teológicos. Isso aqui é uma analogia, tem suas falhas. Por quê? Porque eu sou apenas um. Embora eu tenha 3 partes, eu sou uma só essência, eu sou uma só pessoa, o que diferiria da Trindade, que são 3 pessoas e um só Deus. Então vamos pensar aqui em termos teológicos que são mais concretos para nós. Deus, em sua existência direta, é o Pai. Ele é Deus. Então Deus, em contemplação de si mesmo, Deus olhando para Deus, seria o Filho.
Preste atenção aqui, tá bom? Deus em sua existência direta, o Pai. Deus em contemplação de si mesmo, o Filho. E Deus em seu amor e gozo por si mesmo, o Espírito Santo. Então nós temos Deus contemplando a si mesmo, e nós temos o amor de Deus por Deus mesmo, não é? C.S. Lewis disse que quando a primeira vez se deparou com esse conceito, disse: isso é de um egoísmo e orgulho sem tamanho, né? No seu tempo de ateu. Como é que uma pessoa pode amar tanto a si mesmo? Só que ao converter-se ao cristianismo percebeu que Deus não poderia fazer nada menos do que amar-se eternamente, porque Ele é amor e porque Ele é o Ser Supremo digno de adoração. Então, Deus, a contemplação de Deus, o Filho, e o amor do Pai pelo Filho, o Espírito Santo. Um amor que é tão forte, um amor que é tão profundo, que é uma pessoa, o Espírito Santo. Então, deu um choque aí na sua cabeça, rapaz, tem isso na Bíblia mesmo? Vamos pensar aqui em alguns dados. O Pai, não precisa nem nós falarmos, né? Olha, o Vitor está comentando aqui no Instagram. O Pai é o que ama, o Filho é o amado e o Espírito Santo é o amor. Há uma acusação aqui sobre a questão do Espírito Santo ser o amor. É uma acusação de que isso, de certa maneira, despersonaliza o Espírito Santo. Mas isso é uma acusação falha, uma vez que o próprio Filho é o Logos, né? Em João 1:1, nós temos o Filho, o Senhor Jesus Cristo, como Logos. Então ele é a palavra. Seria despersonalizar também o Filho, chamá-lo de palavra? Não, porque a palavra, quando sai da boca de Deus, a palavra tem vida. Se a palavra, que para nós é algo que é meio frio, que é meio... é isso aqui, né? A palavra escrita é fria. Se isso tem vida, que é o Filho, o Logos tem vida, agora você imagine o amor profundo, o amor profuso de Deus. Tem vida, com certeza. E tem personalidade, o Espírito Santo. Então vamos pensar aqui, está aqui nos slides. A Bíblia retrata Jesus como representação de Deus. Eu vou ler Colossenses capítulo 1, versículo 15. Um dos textos base, né? Acaba sendo um exercício de teologia sistemática, porque precisamos de textos para provar. Isso aqui são os textos que o Joe Rignan dá, tá bom? Colossenses 1:15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E temos também Hebreus capítulo 1, versículo 3. O Filho, que é o resplendor da glória de Deus, e a expressão é exata do seu ser, né? A expressão, que em grego é o ícone, né? O ícone que representa perfeitamente. Isso nos lembra um pouco o que é ser imagem e semelhança, embora o próprio conceito de imagem e semelhança coloque-nos uma lacuna em relação a Deus. Nós representamos de maneira baixa, de maneira pequena, de maneira incompleta quem é Deus. Jesus não, ele é a representação exata. Ele é o ícone perfeito de quem Deus é. Então, isso aqui, para mim, não tem muita discussão. Os dados bíblicos provam isso mesmo. O Espírito, aqui entra uma certa inferência que o próprio Jonathan Edwards faz, que se você prestar atenção nas Escrituras, no Novo Testamento, no Antigo, principalmente no Novo, há muitas referências do Pai amando o Filho e do Filho amando o Pai. Do Pai amando o mundo e do Filho amando o mundo. Mas Jonathan Edwards chama a atenção para uma coisa, eu nunca tinha pensado nisso. Não há referências para o Espírito Santo amando o Pai, nem para o Espírito Santo amando o Filho, nem para o Espírito Santo amando o mundo ou as pessoas. Se você tiver essa referência aí, eu baguncei minha cabeça aqui procurando. Se você tiver essa referência, me dê, né, que aí nós vamos escrever algo respondendo, refutando Jonathan Edwards e Joe Rignan, que traz essa ideia também. Então, quais são as provas que ele dá? Romanos 5:5 nos fala, eu vou já dizer qual a resposta de Edwards, porque não existe essa ausência nas Escrituras. Romanos 5:5 diz: ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então perceba, há uma conexão muito grande entre o amor e o Espírito Santo. Qual é o modo como Deus derrama o seu amor em nós?
pelo Espírito Santo. Por quê? Aí Edwards responde: porque o Espírito Santo é o amor personificado de Deus. É o amor. Por isso que ele não diz: olha, o Espírito Santo ama vocês, o Espírito Santo... Não, ele derrama o seu amor, o Pai, por meio do Espírito Santo. Então, qual é a resposta do Edwards em relação a essa ausência? Ele diz: se o Espírito Santo é o amor, não é necessário dizer que ele ama, porque a sua própria presença ali já demonstra um ato de amor. Então, a inferência é: se o Espírito Santo está sobre a igreja, se o Espírito Santo está ajudando a igreja, se o Espírito Santo está consolando e liderando pessoas, isso é a suprema representação do amor presente de Deus em nossas vidas. Então, a suprema representação histórica e concreta é a morte de Cristo na cruz. Porém, a representação diária deste amor é o fato de que o Espírito Santo está nos ajudando, intercedendo por nós com os gemidos inexprimíveis. Isso é maravilhoso, e o texto base assim para isso, para demonstrar que o Espírito Santo é esse elo de amor, está no batismo de Jesus, né? Então nós temos aí Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17. Capítulo 3, versículos 16 e 17. Diz assim: depois de batizado, Jesus logo saiu da água. E eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus dizia: este é meu Filho amado, em quem me agrado. Então nós temos uma representação vocal do amor do Pai pelo Filho, e nós temos uma descida silenciosa do Espírito sobre Cristo. Porque você pergunta, se é uma família, por que é que o Pai não declara o seu amor e o Espírito também declara o seu amor? Não, o Pai declara o seu amor e o Espírito desce sobre Jesus, porque o Espírito é o amor do Pai pelo Filho. Isso é maravilhoso. Nós começamos a entender e entrar em certas estruturas que talvez nós nunca entramos na nossa experiência cristã. Então o resumo está aí no quadro verde, para dizer de outro modo: o Pai conhece, ama e se compraz no Filho por meio do Espírito Santo. Há uma profunda conexão entre eles. O outro modelo, um modelo que, segundo Agostinho, também Deus deixou uma representação na realidade, é o modelo familiar, o modelo de sociedade. Então nós temos uma família, a Trindade é uma família que toma suas refeições juntos em profusão de amor. Isso é representado de maneira mais perceptível, palpável nas Escrituras, no modo como eles agem, Pai, Filho e Espírito Santo, para a nossa salvação. Então você enxerga essa estrutura lá em Efésios capítulo 1, versículo 1 ao 14, se eu não me engano. Então nós temos um Pai que escolhe um povo, ele elege este povo, ele envia o Filho para salvar. Então o Filho obedece o Pai, realiza a obra do seu Pai. E nós temos o Espírito Santo, que é enviado pelo Pai e pelo Filho. Nesse ponto, os discursos lá de João capítulo 13 ao 17 são muito importantes. O Espírito é enviado pelo Pai e pelo Filho para fazer reais essas bênçãos ao seu povo. O Vitor está comentando aqui: talvez um verso sobre o amor do Espírito Santo, mas que pode ser entendido como de fato o Espírito sendo o amor, é Romanos 15:30, que inclusive é um texto trinitariano que nunca usamos. Vamos ver aqui, vamos averiguar. Romanos 15:30. Irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, também pelo amor do Espírito, peço que lutem juntamente comigo nas orações a Deus a meu favor. Realmente é um texto trinitário, né? E nós temos aqui um amor conectado, o amor do Espírito, né? Precisaríamos estudar um pouco essa estrutura genitiva, se formos genitivo aqui, para entendermos melhor as nuances desse texto. Mas a conexão com o amor, e parece-nos aqui um entendimento de que o Espírito está conectado, como a gente tem defendido, né? O Edwards também fala de textos em que uma bênção é dada, uma graça é dada pelo apóstolo, e nós temos apenas o Pai e o Filho sendo levantados ali para dar essa bênção. E ele diz: por que o apóstolo não usou o Espírito Santo também? Porque o Espírito está implícito na graça e no amor, tá bom? Então, está numa inferência negativa, assim, do silêncio,
mas nós percebemos que faz sentido em conectar o Espírito Santo ao amor, né? Não seria, inclusive esse texto aqui nos ajuda. Então, o modelo familiar, que é um modelo comunitário, um modelo que às vezes é chamado da economia da Trindade, economia no sentido de como ele trabalha, como ele age, né? Como ele se organiza. É um modelo interessante, é um modelo mais fácil de entender do que o modelo psicológico, mas eu penso que ambos eles se completam, é necessário que nós entendamos os dois, né? E é bom termos os dois, é bom para abrir nossa mente e nos tirar apenas de certas estruturas, como a da teologia sistemática, são estruturas muito lógicas e que tem prova, né? Não temos prova, contra-prova, e pensarmos em modelos, em estruturas. C.S. Lewis chamava isso de mapas, né? São mapas da teologia, lá no Cristianismo Puro e Simples. E ele dizia, olha, o mapa é muito importante, o mapa é maravilhoso que tenhamos. O mapa precisa sempre ser revisto, né? Porque certas estruturas geográficas podem ser mal interpretadas, elas podem ter sido mal vistas, então é necessário que façamos revisões aos mapas. Porém, nada substitui uma visita ao local que o mapa está representando. Então, uma coisa é você ter um mapa, outra é uma visita pessoal, né? Então, é essa experimentação que eu quero dar o foco dessa aula sobre isso. Nós não conseguimos explicar totalmente a Trindade, é necessário que pensemos sobre isso, é um exercício de fé e devoção cristã, mas nada substitui uma visita à Trindade, é um relacionamento com Ele, porque é isso que cabe dentro do conceito que nós estamos vendo. O conceito psicológico nos mostra que a Trindade é relacionamento. O modelo familiar nos mostra novamente que a Trindade é relacionamento, é obediência, é plano, é dividir tarefas, é amor pleno um pelo outro. Então a Trindade representa tudo isso para nós. Então, dentro do modelo familiar, nós podemos trazer à tona um conceito que nos ajuda a entender os modos como a Trindade se relaciona, que é a pericorese, né? A dança, certo? Os passos de dança que a Trindade dá. Então, se você vê na internet, temos às vezes uma estrutura, né? O Pai, o Filho, o Espírito Santo. O Pai não é o Filho não é o Espírito Santo, e assim por diante, e eles são o mesmo Deus. A pericorese, em vez dessa estrutura negativa, a pericorese nos traz uma estrutura afirmativa. Embora eles sejam diferentes, o Pai está no Filho, o Filho está no Pai. Por causa disso, quando vemos o Filho, também vemos o Pai. O Pai habita no Filho e faz as suas obras. Obras que testificam para a realidade que o Pai e o Filho estão no outro. Pericorese, habitação mútua dos membros da Trindade. Então, o Pai está agindo no Filho, o Filho está agindo no Pai, agindo e existindo um no outro, de uma maneira que nós não sabemos explicar. A única representação na realidade que temos da pericorese, e que nós temos medo de usar porque parece quase que herética, né? É a representação do sexo, do eros, né? Da relação sexual entre o homem e a mulher. Porque, assim como o próprio C.S. Lewis dizia, existe um momento no eros, no ato, o homem e a mulher confundem-se, né? O homem e a mulher não sabem mais quem são. O que é perigoso, né? Para Lewis é um limiar que nós não devemos ultrapassar. Precisamos nos manter quem somos, né? E o sexo não pode ser uma maneira de tentar nos fundir, né? Porque essa tentativa de fusão, na verdade, é uma tentativa de ser Deus, de dominar o outro, de tragar o outro para si. E aí é que está a grande armadilha do sexo, né? Querer engolir o outro. Isso é pecado, isso é vontade de idolatria, isso é vontade de ser Deus. Mas, sendo idolatria, sendo uma deturpação nossa, pode representar algo que é em Deus, porque Ele, o Pai, está no Filho, está totalmente no Filho, está agindo no Filho e assim por diante também. Então, a habitação mútua dos membros da divindade. Então, pegando aquilo que nós já vimos, o modelo psicológico, o modelo familiar, vamos nos voltar àquilo que nós queremos dizer por sola e deu glória,
aquilo que nós queremos dizer por viver para a glória de Deus, né? Pensando aqui no ponto anterior, eu lembrei de João capítulo 14, onde se pede, né? Mostra-nos o Pai. E Jesus disse: há tanto tempo eu estou convosco, e você pergunta, mostra-nos o Pai. Então, se você não me conhece, se você não reconhece o Pai em mim, reconheça pelo menos pelas obras que eu tenho feito. Então, Jesus mostra a sua plena representação e sua plena, essa pericorese que nós já temos visto, né? E também no modelo psicológico, Cristo como a representação exata do ser de Deus. Pensemos aqui em João, tá bom? Capítulo 17. Temos 3 versículos aí para nós lermos e pensarmos nesse conceito de sola Deo glória conectado ao nosso entendimento trinitariano que já temos construído até aqui. Então, vamos pensar como esse conceito trinitariano ele sobeja, ele transborda para o modo como nós devemos glorificar a Deus. Então, esse relacionamento intratrinitariano, desse relacionamento irradia algo. E o que irradia desse amor, o que irradia desse relacionamento é glória. E qual é o modo como nós devemos nos relacionar com essa glória? Isso vai nos mostrar o caminho correto para nós nos relacionarmos com o mundo que esse Deus glorioso também criou. Entende como tudo começa lá? Tudo precisa começar lá. Vamos ler João 17:3. Pessoal, está dando algum problema no Skype? Eu estou vendo alguns entrando aqui no Instagram. O Skype está funcionando normal? Escrevam aqui no Instagram quem entrou. Então, vamos lá. Oi, diga aí. Oi. Oi, André? Não, só pode ser que tá ok, Skype. Ah, tá ok, né? Tá bom. Graças a Deus. Hoje está dando tudo certo. As orações noturnas e da madrugada. Então, João 17:3. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Bom, vamos para o versículo 5 agora. Agora, ó Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. E por último, o versículo 24. Destaquei esses 3. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Então, aqui muitos conceitos para nós entendermos sobre o que quer dizer glória e como é o relacionamento de Cristo, do Pai e nosso com a glória. Nós temos um conceito aqui de conhecimento. Então, onde é que reside a vida eterna? Que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro. Conhecimento é conectado ao amor no versículo 5. Glorifica-me junto de ti com a glória que eu tive antes que houvesse mundo. E no versículo 24 nós temos o conceito de amor, né? Porque me amaste antes da fundação do mundo. Então, amor, conhecimento e exposição. Eu dividi aí no slide entre exposição e conhecimento. O primeiro conceito que nós temos de glória é que glória é irradiar. Glória é exposição. Glória é como um show de fogos, como o show de fogos lá do Gandalf. Então os fogos estão espocando, os fogos estão acontecendo e nós estamos extasiados, observando, assistindo o Fantasma da Ópera, assistindo um belo filme interestelar, estamos extasiados. Glória é exposição, glória é um demonstrar. Não existe glória, assim como Jesus disse, glória para ser escondida embaixo da mesa. Não existe glória verdadeira para ser coberta por um copo. É necessário que a glória seja exposta. Se a glória for boa, se a glória não for corrompida. Por isso que nós temos que ter muito cuidado ao nos glorificar, na verdade nunca nos glorificar, porque nós temos em nós mesmos a semente da corrupção. Então esse glorificar do que há de bom em nós, logo transforma-se em orgulho mortal, em veneno. Então, mas Deus ele é digno de glorificar a si mesmo. E ele irradia esta glória. Uma glória que na verdade não é só exposição.
Se ela fosse só exposição, nós seríamos chamados a sentar e assistir à glória. Venham, assistam essa glória. Não, mas esta glória também é amor, também é relacionamento, também é conhecimento. O conceito de conhecimento, nós sempre temos frisado isso, né? O conceito bíblico de conhecimento, ele não é um conceito meramente intelectual. Nunca pode ser. O conceito de conhecimento é um conceito de relacionamento. Então venha relacionar-se, porque assim como o Pai amou o Filho desde a eternidade, Ele também ama aqueles que Ele escolheu. Então eu convido você a ler esse discurso de Judas saiu, Judas foi entregar Jesus, e o discurso de João 13 ao 17, ele é um turbilhão de informações, um turbilhão de acontecimentos que às vezes nos deixa zonzos. Por que é que Jesus está repetindo tanto as mesmas coisas? Mas perceba que Jesus repete os mesmos conceitos, acrescentando outros, tirando. Então é uma jornada um pouco esburacada, mas é uma jornada belíssima. Eu quero que você leia e preste muita atenção nos relacionamentos entre o Pai e o Filho, e entre o relacionamento com o Espírito Santo e o relacionamento da Trindade com nós, porque Ele deseja que nós vejamos a sua glória, que eles estejam comigo, versículo 24, para que vejam a minha glória. E essa glória existe porque o Pai amou o Filho antes da fundação do mundo. Nós vamos, depois das estruturas teológicas, nós vamos pensar em termos bem práticos o que isso significa. Sobre glória como exposição, C.S. Lewis tem um livro, um sermão, na verdade, O Peso de Glória. O insight que ele tem neste livro é maravilhoso, nesse sermão. Eu vou ler aqui o trecho para você. Pois, se levamos a sério as imagens da Escritura, se acreditamos que Deus um dia nos dará a estrela da manhã e nos fará vestir com o esplendor do sol, então podemos supor que tanto os mitos da antiguidade quanto a poesia moderna, tão falsos como a história, talvez estejam muito próximos da verdade como profecia. No presente, estamos do lado de fora do mundo, do lado errado da porta. Conseguimos discernir o frescor e a pureza da manhã, mas eles não nos renovam nem nos purificam. Nós não podemos nos misturar com os esplendores que contemplamos. Todas as páginas do Novo Testamento, entretanto, sussurram que nem sempre será assim. Um dia, queira Deus, adentraremos por essa porta. Esse desejo que eu falei que há no Eros, né, de entrar no outro, é um desejo que nós temos também na natureza. Esse desejo ele foi muito enfatizado num período literário do romantismo, né? Hoje nós temos uma tendência antirromântica, uma tendência a negar esse desejo, mas o romantismo foi muito honesto com o desejo que o homem tem por adentrar-se na natureza, por glorificar a natureza. E o romantismo, esse período literário, teve uma grande pulsão a adorar a natureza. Depois da natureza, o Estado e assim por diante, porque o homem sempre procura um ídolo. Então, olha o exemplo que Lewis dá. Nós saímos no frescor da manhã, sentimos o frescor no nosso rosto, mas esse frescor não refresca a nossa alma. É como alguém que está deprimido e vai com um grupo para um pôr do sol, e todo mundo ali chorando, vendo o pôr do sol, e a pessoa que está deprimida chorando também, mas não porque está emocionada, está chorando porque está triste. O pôr do sol não adentra no seu ser como ela desejaria. Eu pensaria que deveria ter uma experiência ali. C.S. Lewis diz que é mais ou menos como que a natureza nos convide para dançar. Só que quando nós vamos dançar com ela, ela nos dá um fora, né? Ela diz, não, quero não, estava brincando. Por quê? Não porque a natureza é maligna, mas porque a natureza está apontando para além dela mesma, está apontando para Deus. Então, quando nós desejamos nos satisfazer com a natureza, nós nos sentimos traídos. É necessário reafirmarmos muito este conceito. Então, o que Agostinho disse sobre a Trindade? O alvo de toda busca cristã, de todo progresso cristão, é um sóbrio e piedoso conhecimento sobre a Trindade. Um conhecimento que nos traga sobriedade, tá bom? Sem exageros, e um conhecimento que nos traga piedade para o nosso
crescimento. Então, esse Deus que é representado, é tão forte o seu amor pelo outro, temos uma pessoa que é amor. Esse Deus que é uma família, ele nos convida a participar da sua glória. Aqui está o grande elo. A sua glória é tão imensa que ele resolveu criar pessoas para participar da sua glória. Temos diante de nós um convite à participação. John Rigney, ele fala que é interessante, ele diz que Deus a Trindade é como uma banda de rock indie, e essa banda está andando e resolve criar uma plateia para que essa plateia observe e deleite-se na sua arte, né? É interessante, porque existe um momento aqui no livro que ele diz: olha, isso aqui está tudo muito abstrato, né? Deixe-me vestir o couro do camelo, deixe-me usar meu hálito de mel e de gafanhotos. Eu vou explicar para vocês como João Batista. Então aí está um resumo. O resumo é que o Deus Trino das Escrituras vive. Ele não é um Deus estático, ele não é uma razão filosófica, ele não está entediado, ele não criou o mundo porque estava entediado. Ele é um Deus vivo. E como Jesus disse, é um Deus de pessoas vivas. Viva, meu amigo. Viver para a glória de Deus antes pressupõe que você vive de verdade, vive com qualidade, seja humano, seja ser humano, entenda o que é existir, né? Não baseie-se em coisas frágeis, não feche-se no seu mundo, viva, porque Deus vive. Ele é o Pai das luzes, ele é o poderoso Criador, ele é a fonte da divindade, ele é o Criador não criado. Lembre-se que ele é como uma banda, mas ele criou a sua plateia do nada. Ou como um pai que ama a mãe e uma família tão completa, tão amorosa em si mesmo, que resolveu trazer um filho para o seu seio. Só que ele criou esse filho do nada. É o Filho amado, Jesus Cristo, palavra do Pai, sermão, canção de Deus, Deus verdadeiro, de Deus verdadeiro, gerado antes do mundo. O Espírito Santo, o deleite da sua alma, o óleo que escorre por sua barba, o seu amor, o seu vínculo de amor entre o Pai e o Filho. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. Isso só nos causa e não deixa de nos causar alegria, arrepios, como eu estou sentindo aqui. Esse é o nosso Deus, é um Deus de alegria, de profusão amorosa, eterna. É isso que deve nos causar arrepios de amor, arrepios de alegria. Eu gosto muito do que Chesterton disse, que os santos é que são os verdadeiros homens e mulheres felizes deste mundo, né? Santidade não é tristeza, santidade não é um chicote nas suas costas, santidade é abandonar pecados por alegria. A santidade é abandonar seus erros e seus vícios por alegria, porque Deus está me oferecendo muito mais do que esse lixo que eu como, muito mais. Então aí é que está a glória. Este é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, conhecendo-se uns aos outros, amando-se uns aos outros, deleitando-se uns nos outros, desde toda a eternidade, sem necessidades, sem carências e sem ausências, plena, completa e infinita felicidade. Este é quem Deus é. Deus não nos criou por necessidade, Ele não precisava de uma plateia. Então pense nos conceitos que eu já expus de exposição e conhecimento. Ele pode ser pensado como um Deus que chamou uma plateia para assistir, para compartilhar desse bem. Eu estou tão honrado por Deus ter me chamado para participar desse espetáculo que é a vida. Estou honrado demais. Mas Ele também nos chamou para participar ativamente deste espetáculo. E é aqui que se explica o conceito de Calvino de corandeu, ou do teatro de Deus. Ele não nos chamou apenas para ficar na plateia. Ele nos chamou a subir no palco e atuar e viver na pele esta glória. É isso que nós estamos procurando. É isso que nós vamos continuar estudando na próxima aula. Deus é o autor da nossa história e nós somos os personagens. Como nós vamos nos comportar na história de Deus? Como é que Deus, sendo um autor, pode nos explicar por que certas coisas acontecem? Por que Ele permite certas coisas? Ele é um autor. Por que a feiticeira branca colocou Nárnia sobre o inverno eterno?
É culpa da feiticeira ou é culpa de Lewis que escreveu? São alguns dos questionamentos da próxima aula. Vamos continuar aqui. Deus é amor transbordante. Deus, ele pergunta aqui, né? Eu destaquei esse parágrafo. Um senhor de terras distante? Não creio. Um relojoeiro genérico? Sem chance. Ele é um marido ciumento, um fogo consumidor, uma nuvem de glória cujo resplendor excede ao do sol. É um tornado truante de conhecimento e amor e alegria e vida. É um casal que chama um filho ao seu seio. Então, além de plateia, nós também somos noiva. Nós somos a noiva de Cristo. Então nós somos chamados a observar essa glória, mas também a entrar nessa família e participar dessa família. No final das contas, no final do dia, nosso deleite em Deus é apenas o deleite de Deus em nós. O nosso conhecimento de Deus é apenas o conhecimento de Deus em nós. Isso é difícil de entender porque nosso deleite em Deus sempre vai ser muito menor do que o deleite de Deus em nós. Nosso conhecimento de Deus sempre vai ser muito menor, infinitamente menor do que o conhecimento de Deus sobre nós. Mas devemos nos lembrar que só nos deleitamos em Deus, só conhecemos a Deus porque Ele se deleitou em nós primeiro, porque Ele nos amou primeiro, porque Ele nos conheceu antes da fundação do mundo. Amor e glória está tudo junto. Os homens geralmente têm a tendência de compartimentar as coisas. O que é que você quer? Você quer dinheiro? Você quer fama? Ou você quer amor? E Deus disse, meu amigo, as coisas são um só. O problema é que o pecado compartimenta e nos faz ter escolhas, ser necessário que tenhamos escolhas, mas não. Deus é glória, é fama e amor ao mesmo tempo. Então nós não temos dificuldades em amar e ser glorificados junto com Deus. C.S. Lewis ele resume da seguinte maneira, está aí no slide: toda dança, trama ou padrão de conduta nessa vida tripessoal deve realizar-se em cada um de nós. Cada um de nós tem de entrar nesse padrão, tem que tomar seu lugar nesta dança. A dança está acontecendo, os passos estão sendo dados. Como é que nós vamos entrar nessa dança? Precisamos aprender a dançar, aprender o ritmo da vida da Trindade. E nós vamos começar a aprender esse ritmo, tomar as primeiras lições de dança junto com a Trindade, observando como se relacionam e como devemos nos relacionar. Dentro da igreja é o local perfeito para aprendermos esse ritmo. Nós vamos levar muitos pisões na canela, nós vamos dar muitos pisões nos outros. Pisões que podem até quebrar pés, quebrar pernas, mas vale a pena. Vale a pena porque vamos aprender a dançar, nem que seja à força. Esse anseio por fazer parte de algo está dentro do nosso coração. Esse anseio por entrar numa casa receptiva, em um local talvez sem nome, está no nosso coração. Tem uma música de YouTube, onde as ruas não têm nome, né? Where the streets have no name, que para mim demonstra de maneira muito profunda o anseio do coração humano de querer entrar em um local sem nome, porque não se sabe explicar. A tradução está aí do lado, não sei se está boa, é do Google. Eu quero correr, eu quero esconder, eu quero derrubar as paredes que me seguram por dentro. Eu quero alcançar e tocar na chama, onde as ruas não têm nome. Eu quero sentir a luz do sol no meu rosto e eu vejo a nuvem de poeira desaparecer sem deixar pista. Eu quero me abrigar da chuva ácida, onde as ruas não têm nome. A cidade está inundada, nosso amor se enferruja, nós somos malhados ou batidos e assoprados pelo vento, esmagados em poeira. Eu te mostrarei um lugar acima das planícies desérticas, onde as ruas não têm nome. Onde as ruas não têm nome, nós ainda estamos construindo e queimando ou nos consumindo de amor, queimando em amor. E quando eu vou lá com você. Isso é tudo que eu posso fazer. A tradução meio capenga aqui do YouTube, mas que mostra uma vontade, né, em relação à natureza, uma vontade em relação ao amor
e de buscar um local onde as ruas não têm nome. O local para onde eu anseio ir, o local onde terei comunhão com a Trindade, naquele local as ruas têm nome. Na verdade, aquele local só tem uma rua, né? E o nome dessa rua é a Rua do Cordeiro. É a Rua do Cordeiro de Deus, que está ali na cidade eterna. As ruas têm nome. As ruas têm o nosso nome. Os nossos nomes estarão gravados na coluna do santuário de Deus. É o que nós temos nas cartas ao Apocalipse. Porque nós somos importantes para Deus, sim, no sentido de que Ele nos chamou a participar da sua glória. Essa é a maior glória que poderia ter sido nos dada, mas também a maior humilhação, porque todos os dias nós falhamos em alcançar esse propósito. Todos os dias nós procuramos coisas menores do que Deus. Então a maior glória para os filhos de Adão, para os filhos de Eva, ao mesmo tempo é a sua maior humilhação. Então conviver com essa glória e essa humilhação, viver entre esses paradoxos, viver angustiado, é o motivo das nossas aulas, por isso que nós estamos estudando as coisas da terra. Mas lá as ruas têm nome, esse anseio que há no seu coração há de ser satisfeito. E minha oração é que comece a ser satisfeito hoje. Pense na Trindade, estude sobre a Trindade, estude João capítulo 3 ao 17. E espero você próximo sábado, tá bom? Sábado, se Deus quiser, 19h30, nós vamos estudar sobre essa história, esse escritor tão maravilhoso que é o Senhor nosso Deus, Deus triuno. Glórias para sempre ao seu nome. Glória porque nos chamou e nos convidou a participar desse amor tão profundo. Então, Deus abençoe você. Obrigado por estar aí nos acompanhando.